Paz para todos, Pastor André falando, e hoje eu gostaria de compartilhar um versículo importantíssimo para o meu conhecimento e para o seu conhecimento, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 8, e fala aqui algo tremendo, que é uma continuação do que eu falei no último vídeo, que é sobre o bondoso Deus, pede que o bondoso Deus dá, que é a resposta de oração. De fato, Deus é bondoso, é misericordioso e Ele dá aquilo que se pede. Você pode pedir a Deus. E dentro desse raciocínio aqui, eu achei por bem trazer esse texto aqui que eu acho maravilhoso. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então, ele começa trazendo aqui uma informação aqui muito tremenda. Ele diz que houve silêncio no céu. E uma coisa a gente sabe, segundo as informações que a Bíblia nos traz, é que no céu não há silêncio. Na verdade, não se tem muito nas Escrituras o que é o céu, nem o que é o inferno. Na verdade, nós temos algumas informações de comparação para a gente ter uma ideia do que seria o céu, do que seria o inferno. Por exemplo, quando fala que no inferno o fogo não se apaga e o verme nunca morre, na verdade ele está fazendo uma comparação, que está falando do lixão lá da cidade de Israel, onde tinha aquele monte de lixo, ele taca fogo, né, para que o lixo possa ser consumido, e os vermes saíam. Então é uma comparação, não está dizendo que é assim, mas porque nós entendemos que o fogo é uma das piores formas de punição, né? Tenho certeza que ninguém pensa em morrer sendo queimado, né? É a pior forma de morrer que a gente entende hoje, né? Na atualidade. Na época de Cristo, a pior forma era a cruz, porque você morria aos pouquinhos, né? E também, quando se fala do céu, fala de uma alegria, de não haverá mais separação, não haverá mais choro. Quer dizer, ele dá informações que a gente associa o quanto é bom, o quanto é. O ponto principal do céu é Deus. Né? Inclusive, eu costumo dizer que o objetivo nosso não é o céu. Né? O céu, na verdade, é uma consequência. Nosso objetivo é um relacionamento sincero com Deus. Então, quando você tem esse pensamento, então logo você pode ter o céu a partir aqui da terra, ao você ter um relacionamento com Deus. Então, nós temos ideia do que é, do que seria, de como vai ser. A Bíblia não apresenta, ela não fala o que de fato é. Mas uma vez que você tem essa ideia, uma coisa muito clara é que não há silêncio no céu. Foram feitas várias classes, né, de seres angelicais, anjos, querubins, serafins, arcanjos, sendo que tem uma classe que ela é bem específica, que é os serafins. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Então, com certeza também eles não estão ardendo em fogo, mas por que tem essa expressão? Talvez da beleza, da magnitude, da presença, do brilho. Então, tudo isso leva a esse tipo de comparação. Então, e outra informação que dá é que eles, desde o dia que eles foram criados até a eternidade, eles sempre vão estar louvando e engrandecendo a Deus. Isso é muito importante, porque tudo aquilo que Deus cria, Ele cria com propósito. E uma vez que você está dentro do propósito, você está adorando e glorificando a Deus. Por exemplo, um cachorro, né? Quando você pega um cachorro ou um gato, a Bíblia fala que os animais louvam a Deus. Em que sentido eles estão louvando a Deus? Em que sentido um cachorro ou um gato está louvando a Deus? Quando eles estão fazendo aquilo a qual eles foram feitos, a qual eles foram criados para ser. Então, um cachorro, quando está latindo, ele foi criado para isso, para latir. Então, como ele faz aquilo a qual ele foi criado, então ele está louvando e engrandecendo a Deus. A mesma coisa é eu e você, nós fomos criados para adorar a Deus. Então, quando você está adorando a Deus, você
Você está fazendo aquilo a qual você foi projetado. Inclusive, todo ser humano, ele precisa adorar. Nós temos essa necessidade. Nós fomos criados para adorar. Então, nós temos essa necessidade. Então, quando você não está adorando a Deus, provavelmente você está adorando outra coisa. Ou tem gente que adora futebol, põe a camisa, o quarto tem pôsteres e mais pôsteres do time dele, briga, grita. Tem pessoas que idolatram dinheiro, né? O dinheiro é o seu Deus. Tem homens que idolatram mulheres. Ele só fala da mulher, do órgão da mulher, das formas da mulher. Não tem outro assunto a não ser mulher. A vida dele tem sentido se ele tem várias mulheres. Né? Tem gente que tem adoração a tudo. Tem gente que adora tantas coisas que eu podia citar aqui, cantor, pessoas que adoram situações, pessoas que adoram bebida e vai. Na verdade, todo o vício é um tipo de adoração, né? Então, nós fomos criados assim, nós fomos criados para adorar. Então, se você não está adorando a Deus, com certeza você está adorando outra coisa. E lá no céu, segundo alguns textos, então a gente entende que há sempre barulho, principalmente de adoração e louvor. Então, esses anjos, quando fala que eles ficam louvando a Deus, dizendo santo, santo é o Senhor, a gente vai entender assim, mas vai ficar falando isso até a eternidade, então que sentido tem isso? Né? Isso aí deve ser uma chatice. Mas não, a verdade é que eles foram criados para adorar a Deus. E aqui, quando você faz aquilo a qual você foi criado, é um prazer imenso, é um prazer excepcional. Assim como você está na presença de Deus, você sente muito prazer, assim, esses seres a qual foram criados nesses objetivos. Então, uma vez que esses anjos estão louvando a Deus, não há silêncio no céu. E tem algumas coisas que, com certeza, se você tivesse vivendo a eternidade, como a gente acredita que os anjos, eles desde o dia que foram criados, vão vivendo aí até, né? Temos relato, né, de citação, por exemplo, do anjo Gabriel no Velho Testamento, e depois de quase 4.000, 3.000 anos depois, ele é citado no Novo Testamento. Então nos leva a crer que desde o tempo que eles foram criados, eles vão estar vivos aí a eternidade. E se você tivesse também nessa condição, tem algumas coisas que com certeza você pararia e ficaria impressionado, porque a gente é assim, né? Coisas que nos impressionam, a gente fica meio que paralisado. Por exemplo, no zoológico, quando você vai ver o animal lá, você vê cobra, você vê leão, você vê urso, quando você vê esses animais, que você não está acostumado a ver eles frequentemente, a não ser pela tela da televisão, quando você vê esses animais, você fica estupefado, você fica maravilhado. Você olha e você quer ver, quer ver, quer ver, quer ver. A criação é muito linda, né? Tem certas paisagens, certos ambientes, morros, montanhas, o mar, essas coisas deixam a gente muito impressionado. A beleza deixa a gente muito impressionado. E teve relatos na Bíblia aqui de coisas que aconteceu que com certeza você pararia tudo para observar. Por exemplo, quando Deus fez os animais, né? Quando fez todos os animais, fez toda a criação, fez o homem. Isso deve ter sido espetacular, esplêndido, maravilhoso. Mas esses anjos, eles não pararam de adorar e engrandecer o nome de Deus. Outra coisa também que eu acho que deve ter sido, meu Deus, eu queria muito ter visto isso, é o mar vermelho se abrindo. As pragas, né, primeiras, as 10 pragas, e depois o mar vermelho se abrindo. Porque esse é um ponto que eu acho maravilhoso. Se a gente estivesse lá, se você fosse israelita e estivesse lá, e os inimigos tivessem vindo, né, depois das pragas, né, que Deus operou tão maravilhosamente, aí os inimigos vêm, você está preso no mar, o que você acha que Deus iria fazer? Porque primeiro Deus permitiu que uma coluna de fogo viesse e ficasse entre eles e os inimigos. E aí eu poderia imaginar que Deus iria enviar um anjo, que Deus poderia, sei lá, enviar outra praga, mas uma coisa que jamais passaria na minha cabeça é que o mar que está atrás de mim se abriria. Isso aí jamais passaria pela minha cabeça. E é assim, o Deus que você serve, o Deus que eu sigo, é um Deus surpreendente, que faz mais do que você imagina e que você fica estupefado, fica maravilhado, perplexo com o que ele é capaz de fazer para atender a tua oração. Então,
Eles viram isso, os anjos viram a criação, eles viram quando o mar vermelho se abriu, eles viram o dilúvio, eles viram quando Elias, ou Eliseu, não me recordo agora, que pediu para que descesse fogo do céu e consumisse os inimigos, eles viram isso acontecer. Esses anjos viram quando Jesus veio à terra, o nascimento de Jesus. Eles viram tudo isso. Mas a palavra de Deus diz que em tempo algum houve silêncio no céu. A não ser nesse momento aqui. Nesse momento aqui houve um silêncio no céu e foi por quase meia hora. Tal foi aquilo que todo o céu presenciou e ficou perplexo. Então ele diz: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Então, o que fez esses anjos parar e ficar impressionados com o que eles estavam vendo eram 2 coisas. Primeiro, as trombetas que estavam sendo preparadas para serem tocadas. E a segunda coisa, a oração de todos os santos. Então, pensa comigo aqui. Oração é uma coisa que não me impressiona em nada. E também não impressiona você. Tenho certeza que se você me visse aqui sentado orando, você ia achar bonito, ia achar legal, mas isso não ia te deixar impressionado, como se você visse, por exemplo, um elefante. Então, oração não nos impressiona, né? Mas o que está escrito aqui é que as orações deixou o céu impressionado, porque foi a oração de todo mundo. Todos os santos que oraram, foi juntado essas orações, e isso deixou os anjos, o céu em silêncio, perplexo com o que estava acontecendo. Então a oração é uma coisa muito simples. Eu ajoelho ou eu sento, porque como é que a gente ora, né? Qual que é o jeito certo? É joelho, tal, tal. Na verdade, a oração é uma conversa que você tem. Então, conversa você tem pessoas em pé, pessoas sentadas, até deitada, né? Claro que, obviamente, ninguém vai ficar conversando muito tempo com outra pessoa deitado, né? Isso não tem muito, não há muita ética aqui, né? Se eu começar a me deitar aqui e falar com você, você vai estranhar, vai causar estranheza. Mesma coisa deveria ser você com o seu relacionamento com Deus. Você não deveria sempre orar deitado, né? É o mínimo possível. Outra coisa que a gente também faz muito é orar de joelho. Então, o joelho é reconhecimento, né? Não sacrifício. Quando você ajoelha achando que você está se sacrificando para que Deus possa se sensibilizar com o seu sacrifício e atender suas orações, isso é um equívoco, né? A forma de orar de joelho, o entendimento é porque eu estou me humilhando perante o soberano. Uma outra forma de eu ajoelhar aqui, sem ser com Deus, que me vem à mente, por exemplo, é quando eu sou assaltado. O cara vem com a arma, aponta na minha cabeça e diz que vai me matar. E eu vou me ajoelhar e vou implorar pela minha vida. Eu vou me humilhar para o assaltante para que ele possa poupar a minha vida. Então, esse é o sentido, é de humilhação, se colocar completamente rendido a Deus. Você deveria fazer isso. Eu tenho que fazer isso e você também tem que fazer isso. Nós temos que nos prostrar diante desse Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E nós temos que nos humilhar de fato, porque Ele pode nos atender e Ele pode ter misericórdia para com as nossas mazelas. Então, as orações, então, elas podem ser feitas de várias maneiras, porque é uma conversa com Deus. Mas isso que não nos impressiona em nada, se eu passar na rua e ver uma pessoa orando, isso não vai me impressionar. Mas isso impressiona o céu. Isso deixou o céu paralisado por quase meia hora. Meia hora o céu parado. De tal é a perplexidade. Isso nos ensina, irmão, o valor da oração. No vídeo passado eu falei sobre o pede que o bondoso Deus dá. E Ele dá mesmo, irmão. Ele dá mesmo. Não perca a tua fé. Continue orando, clamando. Ontem foi dia 21, né? Foi em Confidência Mineira, né? Foi um feriado nacional. E você vê que Tiradentes, ele foi um cara que se sacrificou em prol de uma causa, para o bem comum. Às vezes, irmãos, às vezes
sabe? A nossa família precisa de alguém que se sacrifique, a nossa família precisa de alguém que se coloque na brecha. Às vezes, às vezes Deus escolhe pessoas justamente para isso, para pagar o preço para os demais. Então, você pode às vezes falar assim, nossa, eu estou orando para meu filho, orando para meu marido, orando para minha família. Não, continue orando. Às vezes foi Deus que escolheu você mesmo para fazer isso, colocar na brecha, buscar para que Deus possa operar, porque esse Deus ele é bom demais e ele atende a oração e vai atender a sua. Esse é o ponto meu aqui. O ponto é que Deus vai atender a tua oração. E ele termina o relato aqui de uma forma espetacular. Olha o que ele diz. E o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu da presença de Deus, e a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Então, essas informações aqui são importantes. Primeiro que chegou na presença de Deus. Eu quero que você entenda que toda oração que você faz chega na presença do Altíssimo. Deus ouve a tua oração. Deus está atento à tua voz. E quando chegou na presença de Deus essa oração, o anjo pegou o incensário, a fumaça do incensário, misturou com as orações e jogou na terra. E olha o que aconteceu. Ele diz, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então o sétimo anjo que tinha a sétima trombeta preparou para tocar. Então, duas coisas aqui aconteceram. Primeiro que quando ele jogou essas orações na terra, devolveu, ou seja, as orações chegaram. E agora ele devolve como uma resposta. Houve vozes, houve ruído, vozes. Porque quando Deus responde a oração, irmão, as pessoas vão falar, elas vão comentar, elas vão testemunhar. Haverá vozes perto de você, porque Deus respondeu a tua oração. A Bíblia fala que houve terremotos. A terra foi abalada, a estrutura foi mudada, porque quando você ora, Deus acha graça de responder, haverá alguma mudança, alguma coisa vai acontecer. Às vezes não vai ser na tua cidade, mas às vezes vai ser na tua casa. A estrutura vai ser abalada. Não desista de orar. Ele fala que houve relâmpagos, né? A gente fala de relâmpagos, raio e trovão, né? Sabe qual que é a diferença? Na verdade, é um evento só. Na verdade, esse evento, quando chove, né, e vem esse evento, se chama raio. É o raio. Mas o raio, primeiro você vê e depois você escuta, né? Então, quando você vê, ele é chamado de relâmpago. E depois você vai escutar, que é chamado de trovão. Então é um evento só, chamado raio. Mas como você vê primeiro, você vê a luminosidade, porque a velocidade da luz é mais rápida do que a velocidade do som, então isso se chama relâmpago. E o terremoto, e o trovão é aquilo que você ouve, logo na subsequente. Por que ele destacou aqui relâmpago? Porque você vai ver. A sua oração que você está fazendo, você vai ver a resposta. Deus vai mostrar para você aquilo que você pediu. Ele vai mostrar o cumprimento. E aí emenda com aquilo que eu falei no vídeo passado, que ou você pediu e você vai ver, ou você buscou e você vai ver, ou você bateu, você se sacrificou e você vai ver. Mas haverá resposta. E aí ele termina dizendo, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparou-se para tocar. E aqui eu acho também tremendo. Que depois de todos esses eventos, depois de tudo isso que aconteceu, agora há uma preparação para algo maior. Continue orando. Continue buscando. Porque Deus está te preparando para algo maior. Vale a pena demais buscar esse Deus. Porque Ele é bom. Ele é misericordioso. E Deus vai atender a sua oração. Amém? Irmãos, se esse vídeo tem abençoado você, compartilhe. Principalmente se inscreva no canal e dê o joinha. Ajude essa palavra a chegar às pessoas que necessitam ouvir tais palavras. Amém? Que Deus possa te abençoar. Logo mais estarei aqui gravando novos vídeos. Fica na paz e na graça do Senhor.